O versículo tema desta manhã, o tema da mensagem deste dia diz respeito às duas sementes. E o versículo tema está em Gênesis 3, versículo 15. Acompanhe no telão, diz assim a palavra do Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que esta palavra penetre os nossos corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo plano perfeito, Senhor, que não começou quando simplesmente ouvimos falar da tua palavra, mas isto começou antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque somos parte deste povo, dos eleitos de Deus, chamados para reinar em vida, mas também para herdarmos a vida eterna. Que esta palavra, Senhor, sirva para ensinar, educar e orientar o povo de Deus a que atitudes tomarmos para sermos bem-sucedidos, bem-aventurados, em nome de Jesus. Assim nós oramos, e o povo de Deus uma vez mais diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Anderson. Amados do Senhor, eleitos de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Pai, o nosso ministério, ele tem ensinado através deste altar temas importantíssimos que fazem parte de teses defendidas pelo nosso apóstolo, pelo nosso ministério. E vejam que estes assuntos abordados, eles estão explícitos nas cartas paulinas, as cartas que o apóstolo Paulo discorre à sua igreja nos tempos antigos, e em diversas passagens também bíblicas que você pode confirmar com a sua Bíblia. Mas como o nosso apóstolo, o nosso ministério, ele é um ministério de ensino da palavra, ele é um ministério de conhecimento. Por isso, todas as vezes que você vem à casa do Pai, você vem para compreender, para entender sobre as doutrinas, sobre a palavra de sabedoria. Diz que esteve oculto, mas que está sendo revelada ao seu povo. E nesta manhã, nós estaremos então tratando de um assunto muito importante, que é falar sobre as duas sementes. Diga com seus lábios, duas sementes. Uma, nós dizemos respeito, que somos a semente da salvação, e outros, a semente da perdição. Mas veja que o propósito deste estudo é entendermos claramente que neste mundo há duas sementes. Os filhos de Deus que foram predestinados, como eu falei, para a salvação, mas existem também filhos que foram criados pelo diabo e que foram destinados para a perdição. Portanto, este é um assunto muito forte e que deve ser tratado com muito cuidado e seriedade. Mas qual a importância de compreendermos isto, se não para nós aplicarmos no nosso dia a dia? Portanto, você está aqui para adquirir conhecimento, para que este conhecimento nutra a sua alma, para que você possa aplicá-lo todos os dias da sua vida. Amém? Então, ao entendermos sobre este assunto, sobre este tema, duas sementes, nós podemos aplicar o estudo
no nosso dia a dia, mas com a capacidade não de julgar as pessoas. Você não está aqui para aprender, para sair daqui como um acusador, julgando as pessoas. Não, não é para isso. Mas para que você e eu possamos discernir situações que não condizem com o comportamento de uma ovelha de Cristo. E termos então a prudência, a sabedoria, para nos afastarmos, daquilo que é caminho errado, daquilo que é caminho de engano, daquilo que não é para nós. Portanto, é importante vocês aprenderem aquilo que é certo, mas também aprenderem aquilo que é errado. Lembrando que não é para nós julgarmos, mas é para nós conhecermos e termos o discernimento de saber aquilo que é para nós e aquilo que não é para nós. Então, compreendermos também o porquê de certas situações que ocorrem no mundo. Existem situações que acontecem na nossa sociedade e que nós que temos os olhos iluminados não nos espantamos, porque nós temos o discernimento de avaliar o que é de Deus e o que não é. Então vamos começar compreendendo algo que está no início da Bíblia Sagrada, lá no livro da criação. O que veja, desde que entrou o pecado no mundo, Deus fez separação entre sementes dele, que são sementes de Deus, e sementes do diabo. Deus poderia ter exterminado de uma vez por todas o inimigo Lúcifer, por este ter induzido a Adão e a Eva a serem desobedientes a Deus. Mas a determinação de Deus não foi destruir o diabo, mas foi permitir que no ventre da mulher fosse gerada a semente da perdição. Então veja que tudo começou lá no início, com a desobediência dos filhos de Deus. E quando Caim nasceu, ele já era filho do maligno. Então veja que já havia sido separada duas descendências, duas sementes. E a partir de Caim, toda a sua descendência era destinada à perdição. Já foram destinados, já foram preparados para aquele fim. Porque diz que o Senhor, ele se agradou de quem? De Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim, nem a sua oferta Deus se agradou. Porque Caim já era destinado para a perdição. E Deus não recebe oferta do filho da perdição. Deus só recebe ofertas do filho da salvação. Então vamos ver em Gênesis 4:4, onde fala sobre este acontecimento. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura, deste, e diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então aqui estava mostrando que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, porque Abel era filho de Deus, e Deus só recebe ofertas do seu filho. E diz que, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim
e descaiu-lhe o semblante. Então havia em Caim uma índole ruim, algo dentro dele que não permitia que as suas obras e as suas ofertas fossem boas, fossem recebidas por Deus. Veja que o ato de uma simples obrigação de oferecer uma oferta ao Senhor foi uma demonstração de que ele apenas fez porque lhe fora ordenado. Caim não ofereceu a oferta a Deus porque amava a Deus ou porque temia a Deus, mas sim porque foi obrigado a fazer. E Deus conhece o coração do justo e conhece também o coração do ímpio. Ele agiu assim porque já nasceu de uma semente ruim. Essa semente fez com que o ódio, o ciúme, inveja do seu irmão o dominasse, a tal ponto que culminou com o primeiro assassinato da história bíblica. Ele matou o seu irmão. Mas veja em 1 de João 3,11, algo importante, diz assim a palavra: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Mas para por aí? Não. Ele continua dizendo, não segundo Caim, que era do maligno. Então veja que Caim sempre foi do maligno. Aqui está revelada as duas sementes, uma para a salvação e outra para a perdição. Porque ele diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Por que o assassinou então? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então Caim não conseguiu ter obras justas porque não tinha a divina semente. E nós compreendemos que de Caim descende todos os filhos da perdição. São aqueles que a Bíblia nos diz que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que não foram escolhidos nem chamados para o reino de Deus ou para a salvação eterna. Eles foram gerados pela semente do mal e o seu destino será a perdição. Então, meus amados, Jesus deixou isto bem claro. Ele falou em parábolas e nós podemos ver esta parábola, que é a parábola do joio. Em Mateus 13, 24 em diante, veja só o que Jesus explica sobre as duas sementes. Diz assim a palavra do Senhor. Ele diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então veja que interessante. O joio dificilmente pode ser distinguido do trigo, até que ele amadureça. Você não consegue distinguir quem é salvo e quem não é. E diz assim, e quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então veja que durante o percurso, de primeiro momento, nós não conseguimos identificar. Mas a partir do momento que o joio começa a crescer, ele começa a ser identificado. Então diz que vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo?
Onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, no âmbito agrícola, olha que interessante, semear erva daninha no campo de outra pessoa era uma estratégia maligna, era uma maneira de destruir de modo catastrófico o meio de sustento de outra pessoa. E vejam que o joio está espalhado pelo mundo, mas sabemos que Satanás muitas vezes tenta gerar engano, enviando para dentro das igrejas pessoas que são dele para gerarem confusão, para gerarem contendas, intrigas. Então, quando nós observamos este cenário, nós sabemos que ali está um joio. E diz mais: toda espécie de atitudes carnais para tentar desviar e causar dano aos que são trigo. A palavra do Senhor diz que o ladrão, que é um inimigo, ele veio para quê? Ele veio para roubar, ele veio para matar e para destruir. Então veja que a essência da semente do maligno é esta. Mas temos que acreditar que o próprio Deus dará conta de cada um. Vejam que qual foi a ordem forte que Jesus deu aos seus discípulos quando eles pensaram em fazer justiça com as próprias mãos, tentaram arrancar o joio? Diz no versículo 30 assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós estamos aqui como trigos do Senhor, e na vinda de Cristo seremos ceifados para o celeiro dele. Mas veja que no versículo 36 em diante, Jesus, o mestre, ele deixa ainda mais clara a sua explicação sobre as duas sementes. Ele continua dizendo no versículo 36: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Vocês estão compreendendo que ali Jesus estava mostrando que existiam duas sementes? Uma foi semeada por Deus e a outra semeada pelo maligno. Então ele continua: o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, ou seja, o final dos tempos. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Agora fique bem atento a este versículo: mandará o Filho do homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá o quê? Choro, ranger de dentes. E diz no versículo 43: então os justos, e aí é para cada um de nós, os justos resplandecerão como o sol. Este será o nosso final, no reino do seu Pai. Nós somos filhos
de Deus. Por isso, iremos resplandecer como o sol. E ele continua dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos que estar atentos. Obrigado, meu presbítero amado Carlos Henrique. Amados, a vida espiritual é algo muito sério. Quem provoca escândalo e pratica iniquidades é semente do maligno. Pode enganar os outros por um tempo. Por algum tempo, a pessoa pode ficar se parecendo trigo, mas na verdade a essência dela é de joio. Mas Jesus disse que no final haverá separação. É fornalha acesa para os que praticam o mal, para aqueles que são desobedientes, porque foram postos para isso, mas também para nós, os justos, os obedientes, iremos resplandecer. A nossa vida, então, tem que produzir frutos de justiça. Fale isso para o seu irmão. A minha vida e a sua vida tem que produzir frutos de justiça. A outra coisa, e nós não podemos de forma alguma questionar a soberania de Deus em relação a estas coisas. Talvez não compreendamos todos os desígnios que Deus tem, mas como criaturas de Deus, nós temos que aceitar tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Veja o que Paulo fala aos Romanos 9, versículo 20 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Olha as duas sementes aí. Olha o joio e o trigo. Olha a ovelha e olha o lobo. Te diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados, foram feitos por Deus, preparados para a perdição. Está vendo como é algo que começou antes da fundação do mundo e que já foi destinado para este fim? Agora vem a nós, diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, olha, não tem só a primazia os judeus, mas também dentre os gentios. Então nós também somos vasos de Deus, assim como os judeus também são, preparados para a glória do Pai. Então, meus amados, eu e você, nós somos vasos de misericórdia. Diga amém por isso. E cada culto, Deus tem nos dado o conhecimento da sua riqueza e da sua glória. Os vasos de honra, eles têm uma característica: eles são obedientes, eles buscam crescimento espiritual, eles se arrependem das práticas erradas e abandonam de uma vez por todas a vida pregressa e passada para viverem uma vida nova em Cristo Jesus. Mas os vasos de desonra não conseguem fazer isto. Podem até frequentar cultos, podem até forçar uma barra para mudarem os teus maus hábitos,
mas diz a palavra que eles foram postos, foram preparados para a perdição. Chega no momento de embate, no momento crítico e decisivo, eles mostram qual é a sua essência. Veja em 1 de Pedro 2,6 algo importante. Diz assim o apóstolo Pedro: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Que pedra é essa? Fala assim: Jesus Cristo. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Mas olha, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Não deram valor àquilo que Cristo fez, porque eram postos para o negarem. E esse veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na pedra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Veja que aqui o apóstolo Pedro estava mostrando que uns foram postos para receberem Cristo e confessarem e veem Cristo como algo precioso. Mas existe um povo que foi posto para a perda, foi posto para a perdição, para tropeçar, e que sempre quando se deparam diante do Criador, veem Deus como uma pedra de tropeço. Falar que tem que vir à igreja, falar que tem que ser manso, falar que tem que ter o fruto do Espírito, a pessoa se invoca, a pessoa fica enfurecida, não aceita isso, não aceita o conselho santo, porque a essência que está dentro dela não tem nada a ver com a essência de Cristo. Então é para nós, o Evangelho de Cristo é preciosidade, diga amém por isso. É a razão da nossa vida, diga amém. É o que nos fortalece para combatermos todos os dardos inflamados que o maligno tenta lançar contra a nossa vida. Mas para os descrentes, não tem efeito algum, porque estes foram postos para a desobediência. O que não nasceu de uma semente regenerada tropeça na palavra, porque não consegue cumpri-la, pois não tem o Espírito Santo dentro dele. O apóstolo Pedro fala também no 2º capítulo, na 2ª epístola dele, inclusive, sobre os falsos mestres, pessoas que sobem aos altares de forma dissimulada, pregando heresia, mentira, confundindo a mente das ovelhas. Diz em 2 de Pedro 2, versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Esses, todavia, como brutos irracionais, olha, Pedro foi duro, hein? Naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na destruição também hão de ser destruídos. Então o final de todos aqueles que falam contra a graça de Deus, que falam contra a palavra do Senhor, que falam contra os ensinamentos de Deus, é porque foram postos para isso e serão destruídos. Então essas pessoas foram nascidas e destinadas para a condenação. Veja também o que Judas fala, não Iscariotes, mas aquele que é meio irmão de Cristo. Talvez você pergunte, por que meio irmão? Porque Jesus só era filho de Maria, não era filho de José. Então diz assim Judas 1, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação.
os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vejam que, se alguém cogita em viver de forma libertina, porque se garante na graça de Deus, eu sou salvo, eu sou predestinado, eu sou mais que vencedor, mas na hora de praticar, não pratica, não tem a essência daquele que é eleito, daquele que é salvo. Este só tem a salvação da boca para fora, porque não tem a semente transformada, a semente de Deus. Ele continua a dizer no versículo 16 assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então os filhos do diabo não crerão em Jesus Cristo, nem nunca darão bons frutos. Mas qual é a postura dos filhos de Deus então? Judas descreve isso no versículo 17. Ele diz: vós, porém, diga amém, é para você, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, amadas, igreja do Senhor, edificando-vos na vossa fé santíssima. Um parêntese aí. A minha vida tem que ser edificada aonde? Baseada em quê? Na fé santíssima. Não é segundo obras mortas, é por fé, vivendo o evangelho da graça de Deus, orando também no Espírito. Guardai-vos no amor de Deus, esperando que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então é algo que nós temos que perseverar todos os dias. Então, bispo, eu entendi que eu fui chamado, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho uma carreira a seguir, e é nesta carreira que eu tenho que mostrar que eu sou filho de Deus. Exatamente isto. Os escarnecedores, aqueles que são sementes do maligno, estarão nos rodeando em todo o tempo, mas nós temos que nos edificar na fé santíssima. Não podemos deixar de cultuar a Deus. Você não pode abandonar a igreja e buscar Deus somente quando você precisa. Como o nosso apóstolo tem dado este exemplo, alimenta-se uma vez só por dia, por semana, e veja no que você se tornará. A fé precisa ser nutrida também com a palavra de Deus, e quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você vir aos cultos, quanto mais você estiver próximo ao braseiro, mais a sua brasa estará viva, mais a sua vida estará edificada, mais a sua fé estará santificada, a sua vida. Então temos que viver desta forma. Não podemos nos deixar influenciar pelos murmuradores, diga não, pelos descontentes, por aqueles que ficam com medo, porque olha, o lugar aí é muito violento. Qual é o lugar que não é violento? A violência às vezes começa dentro de casa. Então temos que
nos fortalecer em Deus e na sua palavra, e não deixar os nossos ouvidos serem afetados por estas vozes negativas. E veja que importante e interessante, a árvore boa, e eu vou falar agora sobre as árvores. A árvore boa, ela tem que dar sempre bom fruto, porque ela está enxertada onde? Na videira, que é Cristo. Então a seiva que passa por Cristo, passa por você. Os teus frutos têm que ser os mesmos frutos que Cristo também frutifica. Mas existem também as árvores más, que vão dar sempre maus frutos. Mateus 7,17 diz isso. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Mas diz assim, porém a árvore má produz maus, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem tampouco a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto, o que acontece? É cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então não adianta somente eu me considerar crente, um dizimista, venho na igreja, assinei meu ponto, saiu dali para fora no estacionamento, já está dando bronca no irmão. Não adianta. Vida com Deus é coisa séria. Se eu tenho uma semente incorruptível, o que isso significa? Que ela não se corrompe, ela não se transforma. E eu tenho que manter a essência de Deus na minha vida, seja na frente do pastor, na frente do bispo, ou longe dele. Porque eu posso me esconder do bispo, eu posso me esconder do apóstolo, mas de Deus eu não me escondo. Você acabou de ouvir o hino que fala sobre isso. Não nos escondemos, então temos que produzir bons frutos, frutos de arrependimento e de transformação. O eleito tem que fazer a vontade do Pai. Diga, eu faço a vontade de Deus. Sabe por quê? Você não é propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que significa uma propriedade exclusiva? Significa que você não te pertence. Você pertence a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando morreu na cruz do Calvário, Jesus foi entregue por nós. Ele morreu e te comprou, e nos comprou pelo seu sangue. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, e Cristo nos resgatou. Deus nos comprou. Nós não nos pertencemos, nós nos pertencemos a Deus. Por isso temos que fazer a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. Em 1 de João 3,6 diz: todo aquele que me pertence, nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não viu, nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o Evangelho de Cristo nos capacita a vencermos as tentações e o pecado. Em Cristo nós costumamos dizer que somos mais que vencedores. Então veja como Deus é perfeito.
Estamos num corpo pecaminoso, não é mesmo? O nosso corpo, diz Pedro, é trapo de imundície, corpo de humilhação. Mas como é que nós alcançaríamos a vida eterna se o nosso corpo é pecaminoso? Mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário, nós recebemos que somos filhos e eleitos, o ímpio não recebeu. Nós fomos adotados por Deus, nós recebemos o espírito de reconciliação, nós fomos reconciliados com Ele. E da onde nós saímos, nós voltaremos. Então veja o plano perfeito de Deus. E diz, continua dizendo em João 3, versículo 9 agora, diz que todo aquele que é nascido de Deus, diga amém bem alto aí, não vive na prática de pecado. Paulo diz, olha, que nós estamos em pecados e delitos, mas agora nossa natureza é outra. Ele nos resgatou da morte, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O velho homem morreu, tudo se fez novo, as coisas se fizeram novas na nossa vida. É isso que está dizendo, eu não posso viver na prática de pecado, pois o que permanece nele, em nós, é a divina semente. Não é uma sementinha qualquer, é uma semente incorruptível. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E diz que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, mais uma vez, comprovamos biblicamente que existem os filhos de Deus e existem também os filhos de Satanás, do diabo. Ninguém pode pertencer a duas famílias ao mesmo tempo. Não pode. Ou a pessoa pertence à família de Deus e exibe o caráter, a essência divina e de justiça, ou pertence à família de Satanás e exibe a sua natureza pecaminosa. Em 1 de Coríntios 6, 9, Paulo fala algo muito sério. Ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas talvez alguém diga: bispo, mas olha, eu no passado, eu agia desta forma, será que eu não sou filho de Deus? Calma, calma que o próximo versículo 11 fala: tais fostes algum de vós. Isto é passado, não pertence mais à nossa natureza. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja como, pela obra perfeita de Deus na cruz do Calvário, no momento em que confessamos, o Espírito Santo rasgou a nossa vida e nos transformou em novas criaturas. O que não é concebível é a pessoa conhecer a verdade, conhecer a palavra e ainda viver no erro. É porque são sementes do maligno. Então, antes do conhecimento da palavra, muitos tiveram atitudes terríveis, é verdade. Mas a partir do momento que tiveram os olhos iluminados, começaram um processo de santificação que só acontece na vida dos que são sementes da bênção. Então vem a certeza de algo importantíssimo que Paulo ensinou aos coríntios nos versículos seguintes. Versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe por que você não se deixa dominar? Porque os teus olhos estão iluminados. Porque você hoje conhece a tua verdadeira identidade e a carreira que Deus propôs para que você andasse e seguisse. E isto só se dá a partir do momento que eu aprendo a palavra. Se eu ficar em casa fazendo churrasco, ou for ver jogo no Maracanã, ou ficar indo à praia, se esquecer de Deus, eu vou me deixar levar. E aí é triste. Porque pelas obras, pelos frutos, é que se julga a árvore. Então o mundo oferece todo tipo de oportunidades, é verdade. A vida tem muitos caminhos, mas saiba que alguns caminhos levam para a vida e outros caminhos levam para a morte. O eleito sabe que não se pode deixar dominar por nada que não venha de Deus. Sei que todos estamos suscetíveis a cometermos erros, mas a diferença é que o Filho de Deus não pode permanecer na prática do pecado. Tem que lutar e resistir, porque quando pecamos, Deus, como um Pai amoroso que Ele é, mas justo, Ele nos corrige e também nos disciplina, açoita. E vamos ver isso em Hebreus, diz Hebreus 12, versículo 4, a respeito disso. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Às vezes, quando nós damos um deslize, e que recebemos já a correção, a disciplina de Deus, você não tem que ficar reclamando de Deus, não. Você dá glórias a Deus, porque Deus está te colocando no eixo, no caminho certo. Você é ovelha, você é filho. E ele diz: nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Deus só corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que não colhamos consequências que sejam drásticas para a nossa vida. Deus, Ele nos corrige para que nós possamos ter o discernimento de tolhirmos a nossa carne. E veja que no versículo 7, ele fala assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como o quê? Como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Todos nós corrigimos os nossos filhos, para aqueles que são pais. Então, assim como nós disciplinamos os nossos filhos, a quem tanto nós queremos bem, quando sabemos que eles estão se desviando, tomando um rumo diferente, Deus faz o mesmo conosco, mas só faz com aqueles que são filhos dele. Mas aquelas pessoas que vivem errando, tropeçando, fazendo coisas reprováveis, e parece que nada as acontece, parece que nada acontece com elas, eu vou te dizer qual é a resposta, está no próximo versículo, diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então quem não é filho de Deus vai receber o castigo eterno, vai ser ceifado e jogado no fogo. E nesta terra, em algum momento, também vai sofrer as consequências dos seus próprios erros.
Paulo não diz que aquilo que o homem semear, isto também ceifará? Provérbios 5:22, o sábio fala: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado serão o quê? Detidos, estarão presos. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Mas a disciplina, a correção de Deus, e às vezes o açoito, é para aqueles que Deus ama, é para aqueles que são filhos de Deus, a quem Deus quer o seu melhor. O anjo disse a Daniel, em Daniel 12:10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios, mas os eleitos, mas o povo da Cristo vive, nós entenderemos e daremos graças a Deus por tudo, porque sabemos que é para o nosso crescimento. Então somos privilegiados. Se sinta um privilegiado, meu irmão e minha irmã. Deus tem nos concedido sabedoria para que nós possamos compreender a sua palavra. E todas as vezes que você vem aos cultos, você recebe a sua apostila, você recebe o ensino da palavra, o ensino de conhecimento, para que você saia daqui praticando-a, para que você saia daqui ensinando a outras pessoas. O Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós. E Ele nos resgatou das trevas, porque já éramos dele. Agora temos a responsabilidade de reproduzirmos Cristo em nossas vidas. Então, meus amados, agora chegamos ao ponto final do nosso sermão. Certos de que há aqueles que são filhos do diabo, esses nunca, nós temos aprendido através dos versículos, esses nunca se converterão em verdade, ou na verdade, sempre procederão de modo pecaminoso, porque a essência, a semente que está nele é pecaminosa, porque eles são filhos da perdição. Mas nós, povo de Deus, nós somos a noiva de Cristo, fomos eleitos, diz a palavra, desde antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. Recebemos as suas virtudes, e estamos nesta terra para vivermos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Por isso eu termino com 1 de Pedro 1:23. Diz assim a palavra do Senhor: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, ela permanece eternamente. Você crê que esta palavra de ensino na vida dos eleitos, ela permanece para sempre? Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus
eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus amados, este é o nosso chamado, esta é a nossa carreira. Temos que frutificar os frutos da justiça, e mais, com abundância, diga amém, pois somos filhos de Deus. Vivamos com perseverança esta carreira, esta palavra que Deus predestinou para que andássemos nela. Assim eu declaro, assim nós recebemos, e o povo de Deus que crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Fomos chamados para darmos bons frutos. Chegamos ao momento final. Eu gostaria de chamar ao altar a minha família, a minha esposa, para que desse a bênção final. Que maravilha sairmos daqui nesta certeza de que somos sementes de Deus, incorruptíveis, postas por Deus para darmos bons frutos, seguindo uma carreira perfeita, que fará com que todos aqueles que nos cerquem sejam beneficiados. Todos aqueles que nos veem serão beneficiados pelo exemplo, pelo testemunho que Deus fará manifestar através das nossas vidas. Vamos dar a bênção final. Glórias a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Deus amado, Pai bendito, Deus predestinador e soberano, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã na tua casa, por mais um momento em que aprendemos com profundidade, Pai, e com riqueza a tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos justificou, o Senhor nos atraiu à tua casa. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande vocação. E agora sairemos deste lugar com alegria, em paz, porque estamos na tua graça, e a tua graça proporciona paz aos nossos corações. Não precisamos temer mal algum. Não tememos o inimigo, não tememos os males desta terra, não. Sairemos daqui em paz, e em paz seremos guiados. E que o Senhor envie anjos poderosos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Que a tua graça, tua paz, tua misericórdia, o teu amor e as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. Graça e paz. Tenham todos um domingo abençoado. Vire para o seu irmão e diga: somos boa semente, filhos de Deus.